tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre os biomas brasileiros, falando um pouco do que caracterizam os biomas e também falar sobre a conservação deles, então o que pode ser feito e o estado atual de conservação. Para isso, a gente vai entrevistar uma professora aqui do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a Vânia, que conhece bastante sobre isso e vai ajudar a gente a elucidar esse assunto. Vamos lá! Tá, então, bioma é um conceito um pouco confuso, assim, porque você pode falar de bioma em duas escalas. Numa escala mundial, e aí você fala assim, as florestas tropicais, e aí você vai pegar todas as florestas que estão ali próximas do Equador e tudo mais. Então você pode ter biomas num nível mundial, né, então dividindo os países, ou você pode ter dentro do mesmo país os seus biomas, como então dando exemplo aqui dos biomas brasileiros. Nesse caso, quer dizer, na verdade nos dois casos, o que determina um bioma, primeiro são características de clima. Então o clima é o primeiro fator, tem uma hierarquia assim dos determinantes, né? E o primeiro deles é o clima. Então o clima é fundamental nessa determinação. Depois também características assim de relevo que vão, e aí eu já estou falando num nível mais, não mundial, mas no nível mundial é mais clima mesmo, mas num nível já de país ou regional, enfim, aí você já tem também características topográficas que vão te determinar outras características, inclusive influindo no clima também. Então, se a gente pegar o Brasil, então o que a gente tem no Brasil tem basicamente, depende da classificação, mas em geral a que a gente usa aí do IBGE e tal, tem 6 biomas, né? Então a gente vai ter, sei lá, vamos pegar o exemplo da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Então você tem lá 2 que são florestas tropicais. Então dentro da classificação mundial, por exemplo, seria a mesma coisa. Mas dentro da classificação regional brasileira são bem diferentes. Então, enquanto que a floresta amazônica, ela está basicamente num relevo mais plano e tal, a atlântica está no relevo mais montanhoso. Então, isso dá várias diferenças e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí. Primeiro, clima. Depois, topografia, que vai também influir em características de clima regional. E aí tudo isso vai determinar a vegetação. E aí a vegetação vai ser característica daquele local. E aí, com base na vegetação, vem a fauna e tal, associada sempre à vegetação. Endemismo é uma coisa que só tem num lugar, né? Uma coisa muito característica, muito típica, que só tem lá e não tem em outro lugar mais nenhum. Então essas áreas de endemismo são áreas onde existem espécies típicas próprias daquele local. No Brasil, existem 6 biomas, segundo a classificação do IBGE, sendo eles Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Pampas. A Amazônia e a Mata Atlântica são ambas florestas tropicais úmidas, caracterizadas por um alto índice de chuva, e são 2 áreas de grande importância para a biodiversidade. O Cerrado e a Caatinga formam a chamada Diagonal Seca do Brasil. O Cerrado é caracterizado como savana, mas apresenta diversas fisionomias, variando de áreas de campos até florestas. A Caatinga, por sua vez, apresenta um clima semiárido, e assim a biota existente apresenta adaptações para resistir à falta de água. O Pantanal é a maior área de savana estépica alagada, e também é a maior área continental úmida do planeta. O Pampa é constituído principalmente por vegetação campestre, ou seja, maior presença de herbáceas e árvores esparsas. Apresenta um clima mais frio que os demais biomas brasileiros. Os vários biomas e as diferentes fisionomias fazem com que o Brasil seja um dos países com maior biodiversidade no mundo. Além disso, existem inúmeras áreas de endemismo, que são fatores importantes para serem levados em consideração na hora de se conservar. Embora a gente fale muito assim da floresta atlântica e da floresta amazônica, né, que são as mais divulgadas e mesmo na mídia internacional, e são os que têm mais políticas de proteção e tudo mais, até por isso também, hoje são, vamos dizer, dentre os 6 biomas, são os que estão em menos pior condições. Em geral, os biomas brasileiros, e não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né, eles estão sumindo, estão desaparecendo, porque o homem vai explorando, enfim, então está tudo meio que ameaçado em maior ou menor grau. Mas por conta de, há umas décadas atrás,
primeiro a floresta atlântica e depois a amazônica terem sido muito faladas e divulgadas e que estavam sumindo, de fato a Atlântica quase sumiu, quer dizer, quase sumiu não, mas ficou hoje a gente tem 15% mais ou menos do que era, né? Mas chegou até menos. Hoje a gente está numa fase que há vários lugares de Mata Atlântica eles estão regenerando, que é bom, por abandono de área de cultura improdutiva e coisas do tipo, né? Ou até mesmo por campanhas de proteção. Mas enquanto que a gente tem, por exemplo, a Amazônia, a gente tem mais ou menos 80% dela ainda, pelo menos em pé, nem toda em bom estado, mas pelo menos existe ainda cerca de 80%. A gente tem, por exemplo, o Cerrado que está diminuindo numa velocidade muito maior e não tem tanta divulgação e muito menos proteção. Os campos sulinos estão num estágio horrível de degradação por uso para agricultura, pecuária, e também não tem grandes proteções. A mesma coisa, Caatinga também, coitada, nem se fala. Pantanal tem muito pouca área de preservação. Então, assim, se a gente pegar esses 6 biomas, na verdade, até mesmo porque muitas campanhas foram feitas internacionalmente e tal, hoje os menos ameaçados são justamente as florestas tropicais e os outros estão esquecidos, vamos dizer assim, estão meio largados, não tem muitas políticas de proteção, internacionalmente não tem muita pressão porque não é muito conhecido. Primeira coisa, você vê a importância do local. Então, por que eu quero preservar esse local? O que ele tem de interessante, de importante, enfim. Então, você vai ver biodiversidade não só em termos de espécies, de planta, de bicho, mas também de ambientes. Então, qual é a diversidade de ambientes que tem ali que vai propiciar a sobrevivência aí de várias espécies de plantas e bichos. Então, essa é uma questão importante. Segundo, será que essas espécies elas só tem lá ou elas estão replicadas aí em um monte de lugares? Porque se elas forem endêmicas, mais importante ainda de você preservar, porque se acabar ali, vai acabar tudo, não vai ter em outro lugar. Então, essa questão do endemismo é super importante, das espécies também, se elas são ameaçadas de extinção, como é que está o risco de extinção delas e tudo mais. Mas também é muito importante a questão das ameaças externas. Então, se essa área está sendo ameaçada por avanço de agropecuária, por exemplo, como que está essa questão da ameaça? Outra coisa também importante, que vem junto com essa coisa da ameaça, qual é não garantia, porque garantia a gente não entende nada, mas assim, qual é a chance, né, de ter aquele ambiente protegido. Então, você pode ter um ambiente aí super importante, que ele está num lugar e está no outro lugar. Num lugar, a chance dele continuar protegido é muito pequena, porque já está tão devastado, enfim. Então, o que você vai fazer? Você não vai investir esforço nesse local, você vai procurar um local onde tenha uma coisa semelhante, com mais chance de ser protegido ou de continuar, né, perpetuar aí a proteção desse lugar, dessa área. Então, tem características ambientais e tem características também políticas e, enfim, humanas que têm que ser levadas em conta também. Até não falei de uma questão humana importante, mas também hoje a visão, assim, ao longo desses 40 anos, vamos dizer assim, que aumentou essa ideia de proteção, de conservação, o conceito de área protegida foi mudando bastante também. Então, o conceito que a gente tinha 40 anos atrás era você impede o uso daquela área e pronto. Então, ela fica integralmente protegida e tal. Hoje a gente sabe bem que essas áreas onde você tenta impedir o uso, você pode ter um insucesso grande. Então, são invadidas, as pessoas que foram desalojadas botam fogo, enfim. Então, você pode ter muito mais problema e muito menos chance de proteção do que se você tentar envolver a população naquela proteção daquela área.